Abre a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios. O nome era Emaús. Repete comigo, Emaús. Com vontade, Emaús. Aê! E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E eles lhe disse: que palavras são essas? Caminhando trocais entre vós, por que estão tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm acontecido? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disse: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus o Todo-Poderoso. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram e condenaram à morte e o crucificaram. Somente até aí. Somente até aí. Coloca a tua mão no coração agora e vamos falar com o Senhor. Diga assim: Senhor, fale comigo através dessa palavra. Espírito Santo, convence a minha carne de que essa palavra vai me gerar um fruto, em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos discorrer um pouco desse texto para vocês entenderem. Antes de Jesus ser crucificado, ele deixou uma mensagem para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Mas os discípulos não seguiram isso. Esses dois homens eram os discípulos, eles não foram os únicos. A Bíblia também conta que Pedro e mais 6 discípulos voltaram a pescar, que depois Jesus foi lá na praia encontrar com eles. Então os discípulos se dispersaram, eles não acreditaram no que Jesus havia dito. Então vocês imaginam a dificuldade que nós temos. Sabe quando Tomé chega na casa, e quando Tomé vira para Jesus e diz assim: mestre, deixa eu tocar para ver se é o Senhor mesmo? Todos rotulam Tomé como um incrédulo. Todo mundo diz que Tomé é um incrédulo, mas não. Se você olhar bem o texto, Jesus ele diz na última ceia: muitos virão em meu nome, mas serão lobos vestidos de cordeiro. Mas os sinais, as marcas saberão e dirão quem é verdadeiramente o Messias. Então Tomé, quando chega na casa, o Messias já está dentro da casa de Pedro. E aí é a hora que Tomé entra e olha a situação e diz: deixa eu ver os sinais, porque o meu Messias disse que os sinais mostraria quem era realmente o verdadeiro. Então Jesus chega, mostra os sinais para Tomé e diz assim: bendito serão todo aquele que não poderão ver, mas crerão. Isso se engloba a gente. Aí é a hora que nós entramos na situação, porque nós precisamos entrar e entender qual que é o propósito nosso. Nós não podemos ver, nós não podemos tocar, mas nós podemos crer. E Jesus diz: todo aquele que crê e não poder ver vai ser bendito. Então a fala de Tomé abriu uma porta, abriu um portal para que hoje você está sentado aqui e você se torne bendito em crer em Jesus Cristo como a verdade, a vida e o caminho sobre a tua vida. Se ele não tivesse feito isso, não tinha aberto esse portal. É um portal que se abriu através de uma mensagem de Tomé, mas as pessoas passaram a rotular Tomé como um incrédulo. Mas esquecem que lá no mesmo livro de João, no capítulo 11, quando Jesus fala: vamos voltar para a aldeia de Marta, todos os discípulos falaram: se nós for, nós vamos morrer. Mas Dídimo, que é Tomé, fala: se for para morrer contigo, eu vou. Então as pessoas esquecem muitas coisas que são feitas positivamente e pega os pontos negativos e transforma numa grande tempestade e começa a te rotular. Começa a rotular. É como você tentar ligar para o teu pastor uma vez e ele não conseguir te atender. Você ligar 2 vezes e ele não te atender, 3 vezes, ir na igreja e ele não poder fazer um gabinete. Aí você vira para o cara do lado e fala: sabe o que? Meu pastor é enrolado. Não, enrolado é o capeta, amigo. Teu pastor está trabalhando. Ele está com o tempo muito cheio.
É para quando você sentar com Ele, você aproveitar o máximo. É quando você sentar com Ele, você aproveitar o máximo de conhecimento que Ele tem. Porque só Deus sabe quando você vai ter outra oportunidade. Porque tem agendas, tem ministério, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar de família, tem que cuidar de trabalho, tem que cuidar de um monte de coisa. Então você tem que pensar e falar assim, cara, eu estou tendo uma oportunidade única, eu tenho que aproveitar. Então Jesus, ele disse, fica em Jerusalém. Mas os discípulos começaram a dispersar. Sabe quando você recebe uma mensagem no culto e no meio da semana você já começa a dispersar? Por isso que toda quinta, toda quarta, todo domingo tem que ter culto para arrebanhar. Porque nós temos o costume de dispersar. E por que nós dispersamos? Porque nós começamos a criar pensamentos próprios, pensamentos que nós achamos que é o caminho. Então esses dois decidiram, não vamos ficar em Jerusalém, nós vamos para outro caminho. Nós vamos pegar o caminho de Emaús. Emaús quer dizer o quê? Em busca de resposta. A cidade de Emaús tem fontes termais, fontes quentes, e eles acharam que nessas fontes quentes eles iam ficar bem. Então eles trocam a fonte da vida, que é Jesus, Jerusalém, que diz, ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido o poder. Eu sou a fonte que jorra água viva, que vai te dar água, que você não terá mais sede. E eles voltam a buscar uma fonte que vai trazer sede para eles nos outros dias. Eles pegam um caminho onde eles estão procurando resposta, e Jerusalém quer dizer lugar de paz. É como você está na igreja, lugar de paz, mas você acha que Emaús é o caminho certo. Nós pegamos caminhos muito próximos e achamos que estamos perto. Imagina, os dois discípulos estão indo para Emaús ao lado de Jerusalém. Tem muita gente que está andando do lado de Jerusalém, mas não está em Jerusalém, mas acha que está em Jerusalém. Ele imagina que ele está em Jerusalém. O onipresente, o onisciente, o cara chega diante dos dois, já sabia de tudo, mas ele quer escutar, porque ele quer saber o conhecimento. E ele fala assim, o que está acontecendo? Os dois chamam Jesus de peregrino. Tu és peregrino. Você não sabe o que está acontecendo? Presta atenção, irmão, olha o que Jesus faz com esses dois. Crucificaram o Jesus de Nazaré. Visão errada já de Jesus. Porque Jesus, ele não é o Jesus de Nazaré. Jesus é o filho de Davi, é totalmente diferente. Quem enxerga Jesus como filho de Davi, volta a enxergar e anda com Jesus. Quem enxerga como Jesus de Nazaré é a multidão que não recebeu milagre. O cego de Jericó estava lá, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Cala a boca, que quem vem aí é Jesus de Nazaré. Não, eu posso não enxergar com esses olhos, mas aqui no coração eu sei quem está chegando. Quem está chegando aí é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem está chegando aí é o Messias. Quem está chegando aí é o Cristo que havia de vir. Não é o Nazareno não. Você pode enxergar com os teus olhos e com os teus conhecimentos e achar que é Nazareno, mas eu sei que quem está vindo é o Messias que vai mudar minha vida. Se você olhar ele como Nazareno, você vai fazer como a multidão. Então esses dois discípulos que viram os milagres, que viram a multiplicação de pães, que viram o coxo levantar, que viram o morto ressuscitar, que andou com Cristo, chama o peregrino, que é Messias, e adota Jesus como Nazaré. E Jesus está escutando. O Nazareno foi crucificado sexta-feira, e ele era um grande profeta, e Jesus está ali andando do lado deles. E Jesus continua andando do lado deles e não se apresenta. E por que Jesus não se apresenta? Porque Jesus não vai invadir tua vida para mudar tua vida. Você que tem que querer mudança de vida. Jesus pode andar todos os dias com você. Você pode sair de casa e falar, Jesus, vem comigo, Jesus. Eita, Jesus, com durmo, com Jesus eu acordo, com Jesus eu tenho tudo, Jesus está na minha vida, Jesus está... Mas se você não abrir a porta para Ele entrar e transformar, Ele vai andar com você todos os dias e você não vai mudar. Ele vai acompanhar você em Emaús. Jesus acompanhou os dois em Emaús. Agora, por que os dois discípulos não viram que era Jesus? Porque os discípulos estavam com uma conversa de sexta-feira e já era domingo. Jesus já havia ressuscitado. E todas as vezes que você ficar preso no passado, você não consegue enxergar o teu futuro.
Os discípulos não enxergavam o futuro que estava na frente deles, porque estava preso na sexta. Já era domingo, Jesus já tinha ressuscitado. Eles estavam sofrendo com a crucificação, e Jesus falando: meu filho, eu tenho uma mesa para você já pronta. Não fique preso com o que aconteceu no passado. Eu tenho uma mesa pronta para você já, porque os teus olhos estão mostrando o que aconteceu no passado, mas eu já estou no futuro. Eu já estou lá na frente. Eu estou andando com vocês aqui que ninguém sabe. Eu estou diante de vocês vivo, caminhando, e vocês estão presos na crucificação. Sabe quando você está preso naquela sociedade que te traiu? Quando você está preso naquele casamento que te traiu? Quando você está preso naquele amigo teu que falou alguma coisa de você que te chateou? Quando você está preso numa chateação familiar? Quando você está preso num emprego que você perdeu? Jesus está falando: meu filho, a página virou, isso foi 2022, eu tenho 2023, eu vou colocar você num mundo novo.